Glória a Deus por esta palavra, porque aqui há palavra profética para nossas vidas nesta tarde. Há palavra de sanidade, há palavra de restauração, há palavra que edifica, há palavra de Deus dizendo que serão numerosos os peces, porque essa água que sai do trono vai invadir esses lugares secos, vai invadir esses desertos, e todos esses lugares serão sanados para a glória de Deus. Que estamos vendo aqui, qual é o contexto da história? Alguns profetas estiveram antes do exílio, avisando ao povo sobre seus pecados, exortando ao povo, chamando ao arrependimento, como Jeremias, Isaías, estiveram predicando e sofrendo por falar sobre arrependimento e pecado, pero ordenanças de Deus para aquele povo que se havia apartado. Outros profetas estiveram depois do exílio, como Ageu, como Sofonias, Malaquias. Eles estiveram no momento da restauração, da edificação do templo, como Esdras, Neemias, que reedificaram o muro, que reedificaram o culto, que volveram a predicar a palavra em aquele lugar, aonde as pessoas agora já estavam sedentas por a palavra de Deus. Pero há dois profetas que estiveram dentro do exílio, dentro da escravidão, dentro de Babilônia. Eram Daniel e Ezequiel. E Ezequiel sofreu aí adentro, meus irmãos. Ele foi hecho como figura profética. Todo o que Deus queria fazer com o povo, ou falar ao povo, ele fazia com que Ezequiel lo interpretara de forma física. Muitas vezes Ezequiel tuvo que raspar sua cabeça, cortar seu pelo, e isso era motivo de desonra para os judeus. Ele tuvo que cortar seu pelo de lado só da cabeça, para entregar a mensagem. Outra vez tuvo que dormir dias e dias, costado de lado só, para predicar ao povo de Israel. E outra vez, solamente do outro lado. Outra vez o Senhor lhe disse: vas a comer su pão tostado, assado em heces, delante do povo, porque quero comunicar a mensagem a eles. E ele disse: Senhor, por favor, que não seja heces humanas, senão que, por favor, que seja de animais. Ele disse: bueno, que seja de animais. Pero assim hizo Ezequiel, e não pudo chorar o luto de sua esposa que morreu em meio desse lugar. Pero agora Deus está chamando a Ezequiel para uma nova visão, a visão de restauração. Depois de tanto sofrimento, depois do juízo sobre o povo, Ezequiel ali dentro do cautiveiro, agora Deus nos chama a uma visão, nos leva para ver como será a restauração do povo, do culto, do templo. Ou seja, Deus disse a Ezequiel: vem. E desde aqueles capítulos de los huesos secos, aí do capítulo 37 de Ezequiel, você vai ver Deus falando com o povo sobre restauração. Podrá viver esses huesos secos? Tu não sabes, Senhor. E o Senhor mostra em visão a Ezequiel estes huesos sendo levantados e sendo restaurados e recebendo vida através do sopro do Espírito de Deus que soplava pelos quatro cantos. Agora ele começa a mostrar uma água que descende do trono, que descende do átrio de Deus, da presença de Deus, e esta água traz sanidade. A situação de Israel era uma situação difícil, pero agora Deus está descrevendo a visão final do profeta, templo restaurado, a presença de Deus volvendo a Jerusalém, a terra repartida, a esperança de restauração total. Você tem esperança de restauração para sua família?
Você tem esperança de restauração para este pueblo? Amén. Aunque dure el juicio, aunque dure el tiempo de deserto, de sequitud, de sequía, el Señor tiene restauración. Amén. Hay esperanza. Nosotros vimos que Dios ha cumplido con el pueblo de Israel esta restauración. Si observamos para el tiempo histórico de Jerusalén, nosotros vamos ver el pueblo después de 70 años en el cautiverio, volviendo en fila a su casa, volviendo en fila a su tierra. Yo puedo imaginar la alegría que tenía y cómo cantaban aquel pueblo, cruzando de un lado para el otro del río y podendo entrar a Jerusalén y diciendo: vamos a reconstruir, no está perdido, nosotros vamos a reconstruir, vamos a levantar el muro, vamos a levantar el templo, vamos a restaurar todo, porque el Señor ahora está obrando en nuestro medio, porque el Señor ahora restaura el culto, porque el Señor trae sanidad a este pueblo. Y fue restaurado, fue reconstruido, fue levantado históricamente aquel lugar de Jerusalén. Usted está sendo levantado, usted está sendo restaurado nesta tarde. Deus traz essa palavra. Você não sabe quanto tempo que eu tenho guardado essa palavra. Pero o Senhor disse: essa palavra é para esse tempo, é para esse dia e é para os que estão. Você creia nas promessas de Deus para sua casa, para sua família e para esse povo. Há algo muito importante que sucede. Você quizás me mira e diz: pero Ana, você está falando do povo de Jerusalém, de Israel. Que temos que ver com isso? Nós estamos em São Luís, Argentina, aqui no pueblo de Bisley. Pero o Senhor já tinha plano traçado também para nós outros. Amém. Nós fomos enxertados a esse árbol de salvação, a esse árbol de vida eterna, através de Jesus Cristo. E esta promessa de restauração em Cristo também já foi cumprida para nossas vidas. Amém. Ele já ha venido, Ele já ha muerto na cruz para perdonar nossos pecados. E Ele, Senhor, não quedou morto, senão que no terceiro dia ressuscitou, como havia prometido a seus discípulos. E Ele subiu ao cielo e disse: eu irei, pero eu volverei, porque estarei com meu Pai, pero volverei e los llevarei comigo para viver eternamente aí. Então, a visão histórica se cumpriu, a visão espiritual se cumpriu em Cristo, e há uma visão que é futura, é a visão de um cumprimento escatológico, a visão que vem para um cumprimento total e pleno. Essa visão Juan escreveu em Apocalipse. E você vai ver que o versículo del capítulo 47 de Ezequiel, o versículo 12, que nós recém lemos, habla sobre um lago, habla sobre frutos, habla sobre águas que saem do santuário e habla sobre um fruto que será para comer e sua honra para medicina. Mira o que está dizendo Juan, aqui em Apocalipse 21, de 1 a 3. Juan disse: depois me mostrou um rio limpo de água de vida, resplandeciente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, e de meio da calle da cidade, e a um e a outro lado do rio estava o lago de vida, que produz 12 frutos, dando cada mês seu fruto, e as hojas do lago eram para a sanidade das nações, e não haverá mais maldição. E o trono de Deus e do Cordeiro estará em ella, e seus siervos la servirão. Nós estamos falando agora do tempo futuro. Nós vimos o tempo sobre
o versículo de Ezequiel que habla sobre medicina, sobre restauração, sobre frutos, sobre hojas que são para a sanidade. Mas também vemos em Apocalipse a mesma coisa. Está dizendo sobre uma restauração futura. Agora eu te digo, o Senhor já começou a restaurar nossa vida, amém? Amém. Pero isso não se quedará aqui, se cumprirá em la eternidade de uma forma plena, aonde na palavra de Deus diz que allá não haverá nem llanto, nem clamor, nem dolor, porque as primeiras coisas passaram. Por agora nós enfrentamos aflições, enfrentamos momentos de luta, mas sabemos que o Senhor está conosco. Pero naquele lugar, eternamente, não haverá llanto, nem dolor. Allí se vê a restauração completa da igreja, salvada, lavada, redimida por la sangre del Cordeiro e levada para viver eternamente com Ele. Então, se você me pergunta, aonde estamos parados agora? Que lugar ocupamos em toda esta história? Primeiro, estamos esperando o cumprimento final. Uma coisa que nós não podemos olvidar, que nós estamos esperando a segunda venida de Cristo. Não podemos estar aferrados a esta vida, não podemos estar preocupados com as coisas que sucedem aqui, porque mesmo no versículo de Apocalipse diz que todas essas coisas serão passadas. O Senhor tem um plano maior para nós. A costumbre nossa é nos sentir cômodos com as coisas que temos no mundo. Temos comodidade em nosso sillón, temos comodidade com o televisor, temos comodidade com as comidas ricas que comemos. Me encanta comer. E eu digo, Pablo, imagine você que vai servir na cena do Cordeiro. Eu lhe hablo de broma, porque eu sei que naquele lugar, na eternidade, nosso corpo já não necessitará de alimento físico. Pero imagine você que será estar sentado neste lugar de honra, estar sentado delante do Padre, de toda esta glória, onde diz que as caixas são de ouro e que você não vai ter mais dolor, você não vai sofrer mais, você vai estar eternamente alabando ao Senhor. Por que não podemos pensar nisso? Por que não podemos desejar isto? Por que não podemos sonhar com este dia da eternidade? Assim que eu te invito, desprenda-se desse mundo e empreste a esperar por el cumprimento final, porque isso é mais valioso para nossas vidas que qualquer coisa que podamos lograr nesta terra. Disse a palavra do Senhor, porque também a criação mesma será libertada da esclavitud e corrupção a liberdade gloriosa de los hijos de Deus. Seremos libertos desta carne que sofre, seremos libertos desta emoção que teremos, que muitas vezes se altera para arriba, para baixo, sube a pressão. Teremos pensamentos buenos, pensamentos malos. Há dia que queremos levantar, há dia que queremos estar acostados, há dia que estamos animados para fazer as coisas e outros dias não queremos fazer nada, porque essa carne sofre. Esse espírito, o Senhor disse, na verdade, que o espírito está preparado, pela carne é débil. Nossa carne é débil. Nós somos débiles. Por isso devemos aferrar-nos na eternidade, na promessa que o Senhor vem para cumprir plena glória de Deus. Depois teremos o rio do Espírito. Segundo ponto importante, o rio do Espírito já flui em nossas vidas. Desde o momento em que pudimos acercar-nos e conhecer a Cristo, desde o momento em que nós nos recebimos como nosso único e suficiente Salvador, somos portadores desta água viva que sana, restaura e dá fruto. Juan disse o Evangelho, Juan disse, mas el que beber del agua que yo le daré, não terá sed jamais. O próprio Jesus dizendo, senão que
será en él una fuente de agua que sale para la vida eterna. ¡Wow! Esta fuente que o Senhor nos está apresentando não é para esta vida, sino é uma fuente que salta para a vida eterna. Aí está nossa esperança. 2 Coríntios 5:17 diz: de modo que se algum está em Cristo, nueva criatura es, las coisas viejas passaram, e aqui todas são hechas nuevas. E todo esto provém de Deus, quem nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Através desse ministério da reconciliação, temos esta água viva dentro de nós. Através do ministério da reconciliação, temos a esperança da salvação eterna. Através desse ministério da reconciliação, temos o privilégio de sermos chamados hijos de Deus e de poder esperar por esse cumprimento pleno de restauração. Nossos papéis nessa terra, quais são nossos papéis? Ser canais de rio, que cada um de nós seamos o canal do rio de Deus em este mundo seco. Eu não sei se você já ha mirado as notícias ultimamente. Em cada lugar há desastre. Há chicos tomando arma em Mendonça e ameaçando grupos. Esta semana em Brasil houve tiroteios que mataram 3 jovens em uma escola e 2 saíram heridos. Esta semana houve um tal de femicídio aí em Buenos Aires, 3 mulheres muertas. Não necessitamos ir muito lejos. Aqui na cidade, se você abrir o diário, você vai ver quantas maldades, quantas coisas tristes estão ocorrendo no mundo. E depois vamos ver maremoto, vulcanes, guerras, ameaça de terceira guerra mundial, que estamos vendo na própria terra remindo e dizendo que estamos em pecado, que o mundo necessita ser restaurado. Nós miramos para isso como cristianos e devemos ter o desejo de sair da terra, não com nossos próprios meios. Salir da terra através dos meios que o Senhor nos ha preparado, ou ressuscitados em Cristo, ou arrebatados, porque encontraremos todos no aire, com o Senhor, assim disse a palavra. Nós devemos estar confiados nesta esperança, pero devemos ser as buenas nuevas de salvação para este pueblo que está hambriento, por este pueblo que está vivendo em um mundo seco, por este pueblo que está vivendo em um mundo de horror, buscando um caminho, buscando uma verdade, quando nós la temos frente a nós, buscando ter su sed saciada, quando nós temos um rio que corre desde nosso interior, buscando receber sanidade, quando nós temos o água da vida que traz hojas de sanidade. Nós somos portadores da sanidade, portadores desse rio, portadores de frutos que é para bendecir esta terra. Devemos anunciar que onde Cristo chega, há vida, sanidade e restauração. Buenas nuevas. Hermosos são os pés de los que anunciam as buenas nuevas. Eu tinha uma maestra de escola bíblica quando eu era chica, muito chiquita, e eu tinha em minha casa um quadro com esse versículo: hermosos são os pés de los que anunciam as buenas nuevas. E eu leía, minha mente acelerada, eu leía esse quadro todos os dias, a cada momento que me ponia delante de ele, e eu pensava que esta maestra da escola bíblica deve ter seus pés muito bonitos, porque ela anuncia a palavra de Deus, e eu sei que as buenas nuevas são a palavra de Deus. Então, se eu quedava imaginando como eram seus pés cada vez que
e anunciar nos pés de aqueles que são portadores do Evangelho. Antigamente a gente saía a anunciar o Evangelho caminhando por calles, rutas, lugares, pueblos distantes, viajavam caminhando. E essas pessoas, quando chegavam nos lugares e nas casas que os recebiam, tinham seus pés sujos, tinham quizás os pés lastimados por el caminho, que iam com calçados abertos como sandálias. E aí o primeiro que tinham que fazer, de costume, era lavar seus pés, sacar o polvo, sanar as heridas. Que hermosura aí estes pés, que são tão lastimados, cheios de porcos. A hermosura está em portar a palavra de Deus. Assim que você é portador da palavra de Deus, haga com que seu vizinho conozca. Aleluia. Haga com que sua família receba esta palavra. Haga com que as pessoas que estão hambrientas em seu trabalho, em sua escola, também possam conhecer o mesmo que você conheceu, que é a verdadeira palavra. Aqui não há promessa de que vamos sair da deuda, que vamos sair das aflições, venga que de todos se resolverá em sua vida. Não, aqui há promessa de esperança viva e eterna com Cristo. Aqui há promessa de salvação, aqui há promessa de sanidade e restauração eterna. Imagine esse deserto seco e a necessidade. A palavra de Deus aí em Ezequiel 47:8. Nós acabamos de ler, ele dijo: estas águas salen a la região do Oriente e descenderão al Arabá, diz a palavra. Sabe aonde é o Arabá? Que é um deserto. E entrarão en el mar, e entradas en el mar recibirão sanidade das águas. Aleluia. Essas águas estão saindo do santuário e entrando no deserto. Deus nos mostra hoje que um rio sairá de sua presença, trazendo restauração. Podemos viver esta realidade em Cristo Jesus e na presença do Espírito Santo. Hoje eu te invito a sumergir-se nesse rio. Hoje eu te invito a meter-se. Nós estamos lendo lá a visão que Deus estava dando para o profeta Ezequiel. E veíamos que primeiramente estava nos tobillos, depois este rio estava por la rodilla. E disse que este varão, que era um ángel de Deus, lhe ia mostrando a altura do água, do rio. Depois estava por la cintura e já não podia mais estar aí. Não podia estar porque já era para nadar, era para sumergir-se neste rio. Nós só vamos encontrar a sanidade e a restauração quando nós quisermos sumergir-nos em la presença de Deus. Fora de aí não há sanidade, não há restauração. O rio brota da presença de Deus. Somente assim ele traz vida para nós hoje. Hoje, deixa que o Espírito fluya em tu coração. Deixa que o Espírito Santo traga vida nova donde todo parecia seco. Renueva tu fuerza delante do Senhor, tu ânimo. Renueva tus decisões, confiando em que Deus restaura cada área de sua vida. Ele restaura sua família, Ele restaura seu matrimônio, Ele restaura sua vida financeira. Ele pode, Ele tem poder para fazer todas as coisas, desde que nós decidimos estar na presença dEle, submergidos neste rio. Nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Mira que diz: toda alma viviente que nadare por donde quer que entrar nestes rios, vivirá, diz a palavra. E haverá muitíssimos peces por haver entrado allá estas águas, e receberão sanidade, e vivirá todo o que entrare neste rio. E o verso 10 diz: e junto a ele estarão os pescadores. Quem são os pescadores aqui nesta tarde? Aleluia. O Senhor Jesus, o primeiro que hizo foi sacar do água a Pedro e a outros que estavam pescando. Ele disse: veni pós de mim, porque eu os darei
Aquí hay provisión de Dios. Amén. Aquí hay fruto. Amén. Aquí hay almas para Cristo. Amén. Muchas veces nosotros no conseguimos ver con nuestros ojos, pero nosotros si sumergimos a estas aguas, também somos sanados de la incredulidad. Você sabe que havia lugar que Deus não podia sanar através de Jesus. Ele não podia hacer sanidad porque as pessoas não creiam. Que triste, não? Pero eu te invito a creer, porque esta promessa alcança nossos dias, esta promessa alcança nossa casa, esta promessa alcança nossas vidas. O Senhor hará uma sanidade por completo e serão os peces tão numerosos como os peces do mar grande. Recibe esta palavra profética para estes dias, para este lugar, para esta casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Depois vamos ler a palavra do Senhor que nos disse que no versículo 11, mire bem, sus pântanos e suas lagunas não se sanarão, quedarão para salina. Que são pântanos e lagunas? Você já viu um rio correndo em um pântano? Não existe. Você já viu o água da laguna correndo para algum lugar? Não, não está. Solamente se sanarão águas correntes. El que corre, el rio, las lagunas não se sanarão, quedarão para salinas. Por onde o rio não passa, não há sanidade. Quer dizer que são lugares estancados, não progressa, não flui, detenido em mesmo lugar, lugares que não produzem frutos, são águas muertas esses lugares. Pero nesta tarde eu repreendo todo este mal e estancamento que pode haver neste lugar e declaro a presença do rio do Espírito Santo descendendo sobre vidas e traindo restauração, traindo sanidade, traindo cura, traindo renuevo para esta igreja e para este pueblo. Em nome de Jesus, vai passar a produzir fruto, vai quitar todo estancamento. O Senhor, tudo que não progressa, tudo que não flui, o Senhor agora quita de nossas vidas e a hora vai progressar. A hora é de dar fruto, a hora é de submergir-se na presença do Senhor, porque Ele já começou a restauração. Nós vamos quedar com o verso 12 que diz: junto ao rio, em la ribera, a um e outro lado crescerá toda classe de árvores frutais. Recebe, diz amém. São honras, nunca cairão, nem faltará su fruto, a su tempo madurará, porque suas águas saem do santuário, e seu fruto será para comer, e sua honra para medicina. Assim como está escrito em Salmo 1 e verso 3: será como algo plantado junto à corrente de água, que dá seu fruto em seu tempo, e sua honra não cai, e todo o que hace prosperará. Esta é a palavra profética para esta casa neste dia. Tu vida não só será sanada, senão que será frutífera, bendizendo a outros com testemunho, com palavras e com nações. Ser um canal do Espírito Santo. Te invito a que pongas-se de pé nesta tarde. Viva plenamente, traz sanidade e frutos duradouros, reflejando obras de Deus em ti. Eu quero orar por ti e quero invitar-te a submergir-se neste rio do Espírito.